Olá, pessoal! Essa é a nossa aula sobre regra de três composta. Eu expliquei para vocês razões, proporções, regra de três simples, agora é a regra de três composta. E depois que eu der essa aula de regra de três composta, também vou disponibilizar para vocês as propriedades das proporções, tudo bem? Então vamos começar. A regra de três composta é um processo prático para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Então, eu não vou falar mais só de regra de x, fazer só o xzinho, não. Eu vou ter duas, três ou até mais grandezas, tudo bem? Exemplo: uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa? Então vejam, eu tenho aqui três grandezas. Que grandezas são? Dias, operários e horas por dia. Então eu não tenho que elencar só aquelas duas grandezas, aquelas duas magnitudes que a gente estava fazendo com a regra de três simples. Eu tenho que elencar todas as que aparecem, tá? Ainda vamos continuar instituindo, por enquanto, a setinha. Depois vocês vão ver que eu vou tirando, tirando até chegar no máximo possível que a gente pode resumir por enquanto, porque a nossa aula não é presencial, então não dá para resumir mais ainda, tá? E usar uma figura geométrica para esconder uma grandeza quando for preciso. Isso eu vou usar com vocês até o penúltimo problema, tá? Só no último problema que não vou usar mais a grandeza geométrica. Essa figura geométrica é um retângulo com ângulos que não são retos, tudo bem? Então vamos lá. Ela é parecida com essa figura que vocês estão vendo aí, mas não é exatamente essa. Então nós vamos fazer bem devagarzinho para poder entendermos esse exercício. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa? A primeira coisa que nós temos que definir aqui são as grandezas. Que grandezas nós temos aqui? Nós temos as grandezas dias, operários e horas por dia. Podem ver que depois eu tenho de novo operários e horas por dia. E também tenho dias, mas esse aqui está sem valor. Então, eu vou elencar as minhas grandezas: dias, operários e horas por dia. Eu vou ler a primeira frase. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Agora, em quantos dias 12 operários? A grandeza é operários, então tem que ficar embaixo do 20, né? Que é operários também. Então, 12 aqui. Trabalhando 5 horas por dia, o 5, a grandeza é horas por dia, então tem que ficar em horas por dia, ou seja, embaixo do 9. E o que ele quer saber é em quantos dias eles poderiam fazer essa casa. Essa é a minha incógnita, é o meu X, que vocês podem usar o que quiserem, mas lembrem-se, no mundo inteiro, comumente é utilizado X. Às vezes usa-se Y ou outras coisas, ou até o pintinho amarelinho. Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o tapa-grandeza. Assim como o pirata tem o tapa-olho, vocês vão usar o tapa-grandeza. Por quê? Porque eu preciso comparar as grandezas de duas em duas. E, na verdade, está aqui na minha frente, eu tenho três grandezas. Então, eu vou cobrir primeiro a grandeza horas por dia. Agora, eu vou comparar operários. Vou olhar aonde eu tenho dois valores. Por quê? Para poder definir quem é menor e quem é maior.
Quem é menor, o 20 ou o 12? É o 12. Então, eu vou colocar o símbolo de menor no 12 e o símbolo de maior no 20. A minha setinha vai sair do menor para o maior. Então, ela vai sair do 12 para o 20. Agora, eu vou pensar na situação. Vocês têm duas casas. Em uma, vocês colocam 20 operários para trabalhar, para construir essas casas, tá? Esses 20 operários vão construir uma casa. Eles demoram 6 dias. A outra, você não coloca 20 operários para construir, você coloca 12 operários para construir. Vocês acham que esses 12 operários, eles vão demorar mais ou menos tempo para construir essa casa? Olha, eu estou diminuindo a quantidade de pessoas trabalhando. Não interessa o ritmo delas. Eram 20 que trabalhavam e fizeram em 6 dias. 12 pessoas, eu estou diminuindo 8. Portanto, elas só podem levar mais dias. Logo, o meu X é maior. E se o meu X é maior, o 6 é menor. E já que eu tenho os dois símbolos, eu já posso colocar a seta, que parte do menor para o maior. Quem é o menor? O menor é o 6. Então, a flechinha vai sair do 6 e vai para o X. Agora, eu vou comparar as duas setinhas. Elas estão apontando para sentidos opostos. Uma para cima, outra para baixo. Se os sentidos são opostos, nós já vimos que isso é inversamente proporcional. Só que eu não posso escrever muito grande, porque eu preciso de espaço. Então, eu vou fazer só uma marquinha aqui embaixo, ó. Inversamente proporcional. Pronto. Eu já comparei essas duas grandezas. Agora, eu preciso comparar as outras duas grandezas. Quem eu tenho que esconder? Aquela que eu já comparei, que eu já classifiquei. Quem eu já classifiquei? Eu classifiquei os operários. Então, eles que vão ser cobertos. Eu vou tirar o meu tapa-grandeza daqui, vou colocá-lo aqui. E agora, eu vou comparar as duas grandezas, dias e horas por dia, certo? Vamos cobrir dias ou operários? Eu vou cobrir operários, porque dias eu não posso nunca cobrir, porque tem o X. Então, vamos cobrir operários. Muito bem, eu vou apagar essas setas para elas não atrapalharem. Agora, nós vamos olhar em horas por dia, porque eu tenho as duas unidades. E eu posso dizer quem é maior e quem é menor. Quem é menor? O 5 ou o 9? O 5, né? Então, 5 é menor, o 9 é maior. A flechinha vai sair sempre do menor para o maior. Então, ela vai sair do 5 para o 9. Perfeito. Agora, nós vamos nos perguntar. Você tem 10 pessoas trabalhando. Essas 10 pessoas trabalhando 9 horas por dia, elas demoram 6 dias para fazer esse serviço. Agora, se essas 10 pessoas não trabalhassem 9 horas por dia, elas trabalhassem 5 horas por dia, elas demorariam mais ou menos dias para fazer esse serviço? Elas estão trabalhando menos horas por dia. Portanto, o dia vai render menos. E se o dia vai render menos, elas vão demorar mais dias para realizar esse serviço. Então, o meu X só pode ser maior. E se meu X é maior, o 6 é menor. E a minha flechinha vai sair sempre do menor para o maior. Ela vai sair do 6 e vai até o X. Eu olho as duas setas. Elas estão apontando para o mesmo sentido? Não. Então, novamente, nós temos uma situação inversamente proporcional. Então, eu vou colocar o meu carimbinho aqui, inversamente proporcional.
Agora não nos interessa nem o tapa-grandeza e nem os sinais. Feito isso, vocês vão olhar a coluna dias. Por quê? Porque é nela que tem x. Eu tenho 6 e o x. Eu vou escrever na ordem que ele está aparecendo, sempre. Aonde tem o x, eu vou escrever na ordem, tá? Isso quando eu estou falando de grandeza composta, de regra de 3 composta. Na regra de 3 simples eu posso escolher. Muito bem, eu tenho 6 que está para x. Eu vou colocar um sinal de igual, e aí eu vejo operários. O que apareceu lá? Inversamente proporcional. Significa que eu preciso inverter. Eu tenho 20 está para 12, eu vou escrever 12 está para 20. Vou colocar um sinal de multiplicação e na outra grandeza, horas por dia, eu vou olhar se é diretamente ou inversamente. É inversamente. Então, eu também vou inverter. Está 9 para 5, eu vou colocar que 5 está para 9. Tudo bem? Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar o 6 está para x, colocar o sinal de igual e vamos multiplicar as outras duas frações, porque são razões, mas também são frações e são divisões. Vamos multiplicar o 12 pelo 5. 5 vezes 2 são 10. Fica 0, vai 1. 5 vezes 1 são 5. Com 1 que foi 6. Então, eu tenho 60. Está para. Aqui também nós vamos fazer de cabeça, tá? Nós já fazemos cálculo mental. Eu tenho 9 que multiplica o 20. A gente sabe que o zero a gente pode deixar de lado, né? Então, nós vamos fazer 9 vezes 2, 18. E aquele zero que nós colocamos de lado, agora a gente acrescenta do lado direito. Do lado direito de quem? Do 18. Então, agora eu tenho 180. Tudo bem? Ótimo. Vamos colocar a nossa flechinha. Se vocês observarem os 60 e os 180, ambos têm um zero. Como é uma divisão, eu tenho um dividendo e tenho um divisor. Eu posso cancelar um zero em cima com um zero embaixo. Agora eu vou multiplicar. Multiplicar em quê? Em x. Começo sempre pelo lado que tem x. Eu vou fazer o x vezes o 6. X vezes o 6 dá 6 vezes x. Coloco o sinal de igual e vou fazer por meio do cálculo mental novamente. 6 vezes 18. Tudo bem? Preparados? Vamos lá. Setinha. 6 vezes x são 6x, que é igual a 6 vezes 18, vamos fazer mentalmente. 6 vezes 8 é igual a 48. Fica 8, sobem 4. 6 vezes 1 é igual a 6. Com 4 que foram, dá 10. Eu tinha 8, então eu tenho 108. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que isolar meu x. Então, eu vou colocar outra setinha aqui. X é igual. Vamos lembrar que o 6, ele estava o quê? Ele estava multiplicando o x. Se ele estava multiplicando, quando eu passá-lo para o segundo membro da minha proporção, eu vou ter que passar com a operação inversa. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu terei que fazer 108 dividido por 6, que vai dar 18. Logo, 12 operários demorariam 18 dias
para fazer a mesma casa. Caso vocês tenham ficado na dúvida, pois eu não demonstrei a divisão, é só fazer. 10 dividido por 6 dá 1, sobram 4. O 4 você abaixa o 8, vira 48. 48 dividido por 6 dá 8. Do lado daquele 1 é 18. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o mesmo exercício utilizando o método prático. Eu já deixei marcado tudo aquilo que nós já descobrimos, não há necessidade de descobrir novamente. O que é o método prático? Você vai copiar as coisas conforme elas forem aparecendo. Então, eu tenho 6 e o x. Eu coloco 6 e o x. Não precisa colocar barrinha de fração, tá bom? Aí, eu vou colocar o 20 e o 12. Só que, como é inversamente proporcional, eu vou colocar o 12 e o 20. E ali no 9 e no 5, que também é inversamente proporcional, eu vou colocar o 5 e o 9. Agora, prestem bastante atenção no método prático, isso facilita bastante a vida da gente. Quem eu quero descobrir não é o x? Então, eu vou circular ele. E aí, gente, eu já coloco uma setinha aqui e já coloco x é igual, porque é ele que eu estou querendo saber. Agora, eu vou olhar a partir do 6 nesse sentido. Eu vou sair do 6 para o 20 e do 20 para o 9. Observem, ó. 6 para o 20 e do 20 para o 9. Eu esqueço os outros dois lá em cima. E eu vou fazer 6 vezes 20 vezes 9. Vou passar o tracinho de fração. E agora eu vou me lembrar daqueles dois que eu deixei de lado. O 12 e o 5. Vou colocar eles embaixo. 12 vezes 5. Como eu estou fazendo uso de um método prático, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar simplificar ao máximo que eu puder aqui. Eu posso fazer o 20 dividido por 5, não posso? Posso, nós já estudamos isso na multiplicação de frações. E eu posso simplificar o 6 e o 12, não dividir, simplificar. 6 dá para dividir por 6 e 12 também dá para dividir por 6. Então, vamos fazer esses processos. Olha só. 6 dividido por 6 é igual a 1. E 12 dividido por 6 é igual a 2. 20 não dá para dividir por 5? Dá. Quanto é 20 dividido por 5? 20 dividido por 5 é igual a 4. No 5 não vai ficar nada, porque vale 1, né? Bom, olhem só, agora eu tenho 1 vezes 4 vezes 9. E embaixo eu tenho 2 só, porque o 5 eu cancelei, porque deu 1. O 4 não dá para dividir por 2? Então, nós vamos dividir. Cancelo 4 e divide por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Coloco o sinal de igual e eu observo. Quem sobrou na minha conta? O 2 vezes o 9. Quanto é 2 vezes 9? 2 vezes 9 é igual a 18. Tá aí, os mesmos 18 que nós tínhamos encontrado no exercício anterior. Ou seja, 12 operários demorariam 18 dias para fazer a mesma casa. Vamos ao nosso segundo exercício. Ele eu também vou fazer pelo método completo, tá bom? Uma rolaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Novamente, nós vamos fazer recurso do quê? Tentar encontrar as grandezas envolvidas no problema. Quais são as grandezas aqui? Tijolos, dias e horas por dia. Então, vamos colocá-los aqui. Tijolos, dias
e horas por dia. Feito isso, vamos à segunda parte do problema. Quantos tijolos ele produzirá em 10 dias trabalhando 8 horas por dia? Então, a minha incógnita aqui é tijolos. Eu já sei que ele não vai ser tampado, tá bom? Então, 1.470 tijolos são produzidos em 7 dias, trabalhando-se 3 horas por dia. Eu quero saber quantos tijolos esta mesma olaria produzirá em 10 dias. Tem que ser na grandeza dias, ou seja, embaixo do 7, o 10. Trabalhando 8 horas por dia, tem que ser na grandeza horas por dia, embaixo do 3. Então, vou colocar o 8. Eu não queria saber quantos tijolos? Tá aqui o meu X. Vou usar o meu tapa-grandeza e vou cobrir uma das duas grandezas, ou dias ou horas por dia. Eu só não posso cobrir a grandeza tijolos. Por quê? Porque ela tem o X. Então, vamos lá. Vamos cobrir horas por dia. Vamos comparar as duas grandezas, tijolos e dias. Em dias, eu tenho os dois valores, o 7 e o 10. Quem é o menor? O 7 ou o 10? O 7. Então, eu vou colocar o símbolo de menor. Para o 10, sobrou o símbolo de maior. E se eu tenho os símbolos elencados aqui, eu tenho que colocar a seta. A minha seta parte do menor para o maior. Quem é o menor? É o 7. Então, ela vai do 7 para o 10. Ou seja, ela vai apontar para baixo. Agora, imagine, tem uma olaria lá funcionando. Durante 7 dias, ela produz 1.470 tijolos. Em 10 dias, ela produzirá mais ou menos tijolos? Mais, né? Ela vai estar trabalhando mais. Vão ser 10 dias, são 3 dias a mais produzindo tijolos. Então, o meu X vai ser maior. E se ele vai ser maior, o 1.470 será menor. E se eu já sei quem é menor e quem é maior, eu já posso colocar a minha setinha. A setinha parte do menor. Quem é o menor? O 1.470. Então, a setinha vai sair do 1.470 e vai para o X. O que aconteceu aqui? Ambas flechinhas, elas ficaram apontando para baixo, no mesmo sentido. Isso é o quê? Diretamente proporcional. Tudo bem? Agora que eu já comparei dias com tijolos, eu preciso comparar horas por dia com tijolos. Para isso, eu vou tirar o meu tapa-grandeza daqui e eu vou cobrir agora quem? Os dias, porque eles já estão determinados. E vou apagar esses carinhas daqui, porque eles só atrapalham. Pronto. Agora eu vou olhar quem tem os dois valores. Quem tem os dois valores é horas por dia. Eu tenho 3 e o 8. Quem é menor, o 3 ou o 8? O 3. Então, o sinal que vai ficar aqui vai ser menor. Eu já ia falar da flecha, gente. E abaixo, o 8, portanto, só pode ser maior. A flechinha, então, vai sair do 3, porque ele é menor. Desculpa se eu atropelo de vez em quando, tá? É que eu estou explicando assim para vocês, não é assim que eu faço. Bom, agora nós vamos pensar. Uma olaria funcionando 3 horas por dia, ela consegue produzir 1.470 tijolos. E se ela não funcionar só 3 horas por dia? Se ela funcionar 8 horas por dia, ela vai produzir mais ou menos tijolos? Mais, né? Porque ela vai estar funcionando mais horas por dia. Então, o meu X vai ser maior. E o 1.470 será menor. Feito isso, eu posso colocar a setinha agora.
Ela vai sair do menor para o maior, então ela vai sair do 1470 para o x. O que aconteceu com as setas? Ambas apontaram também para o mesmo sentido. Logo, isso é diretamente proporcional. Agora vamos apagar tudo que nos atrapalha. Pelo menos a mim. Eu não apaguei tudo, vocês viram. Mas aí vocês vão fazer o seguinte. 1470 está para x. Lembra que a gente não mexe onde tem x na regra de 3 composta? Vocês vão colocar o igual. Ali deu diretamente proporcional, então vocês não vão inverter. Vocês vão colocar do jeito que está. 7 está para 10. Multiplicado. E no outro também deu diretamente proporcional. Então, eu vou copiar do jeito que está. 3 está para 8. Eu vou repetir. 1470 está para x, que é igual. E agora eu vou multiplicar. 7 vezes 3 dá 21. Tracinhos de fração. 10 vezes 8 dá 80. Feito isso, nós vamos colocar a nossa seta aqui, indicando que a conta continua, e nós vamos multiplicar em x. Começando onde está o x. Eu vou fazer x vezes 21. Quanto é x vezes 21? É 21 vezes x. Coloco o sinal de igual e vou multiplicar quem? 1470 por 80. Então, vou colocar 1470 vezes 80. 21, vou colocar uma seta aqui, tá? 21 vezes x é 21x, que é igual a... Eu poderia fazer de cabeça, mas eu não vou. Eu vou fazer a conta. 1470 vezes 80. Nós já vimos nas formas de cálculo mental que nós podemos deixar os zerinhos de fora. Então, eu vou deixar esses 2 zeros de fora. E vou multiplicar só o 8. 8 vezes 7 é igual a 56. Fica 6, sobe 5. 8 vezes 4 é igual a 32. 32 mais 5 que foram, dá 37. Fica 7, sobem 3. 8 vezes 1 é igual a 8. E 8 mais 3 é igual a 11. Aqueles 2 zeros que eu havia reservado, eu posso colocá-los agora. Então, o valor que eu encontrei foi 117.600. Coloco a minha flechinha e vou isolar o meu x. X é igual. Vamos lembrar que o meu x, ele está sendo multiplicado pelo 21. Então, o 21 tem que passar com a operação inversa. Ou seja, ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu terei, então, 117.600 dividido por 21. Nós vamos fazer essa conta? Sim, nós vamos fazer essa conta. 117.600 dividido por 21. Tem zeros para eu cancelar? Não tem zeros. Vou pegar o 1. 1 dá para dividir por 21? Não, não dá. Vou pegar o 11. 11 dá para dividir por 21? Não, não dá. Vou pegar o 117. 117 dá para dividir por 21? Ah, esse dá. Então, eu vou pegar o 117. 117 dividido por 21 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 2 vai dar 10. Está bem pertinho do 11, não tá? Então, vai dar 5. Se eu colocar 6, 6 vezes 2 vai dar 12. E o que eu tenho lá é 117, começa com 11. Então, vai dar 5. Coloco 5. 5 vezes 21 é igual a 105. 105 para 117 ficam faltando 12.
Eu vou abaixar o meu próximo algarismo. Quem é ele? O 6. Coloco o 6 aqui. Agora eu tenho 126. Bom, esse é fácil, né? Eu sei que 6 vezes 2 é igual a 12 e que 6 vezes 1 é igual a 6. Portanto, 126 dividido por 21 só pode dar 6. 6 vezes 21 vai dar 126. Para 126 não dá nada. Você vai abaixar o próximo algarismo. Quem é o próximo algarismo? O 0. 0 é 0 no quociente. Vai abaixar o próximo algarismo. Quem é o próximo algarismo? O 0. É 0 no quociente de novo. Portanto, o meu x, ele vai valer 5.600. Ou seja, essa olaria produzirá 5.600 tijolos. Nosso mesmo probleminha, só que agora pelo método prático. Por que eu estou usando o método prático com vocês? Gente, é que quando a gente vai fazer um exame, um teste, são tantos exercícios que quanto mais a gente souber métodos práticos, é melhor. Quer dizer que você precise fazer dessa forma? Não. Se você só consegue fazer pelo caminho mais longo, faça pelo caminho que é mais agradável para você, ou que você sofra menos, tá bom? Bom, nós já sabemos quem são, que eles são diretamente proporcionais. Então, lembrem-se que no método prático eu não vou usar como se fosse fração. Eu vou escrever um abaixo do outro. Então, eu vou colocar 1470 e o x embaixo. No dias, deu diretamente proporcional. Então, eu vou escrever o 7 em cima e o 10 embaixo. E em horas por dia também foi diretamente proporcional. Então, eu vou escrever o 13 em cima e o 8 embaixo. Lembrem-se, quem é que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir o valor do x. Então, é ele que me interessa. Por isso que eu vou circulá-lo aqui. E já vou colocar lá do outro lado. X é igual. No método prático, eu começo lá em cima, no 1470, mas aí eu vou multiplicar só por quem está embaixo. Então, eu vou fazer do 1470 até o 10 e do 10 até o 8. Então, vamos lá representar 1470 vezes 10 vezes 8. Tudo isso sobre quem? Aqueles carinhas que sobraram lá do outro lado, que são os dois de cima, o 7 e o 3. Então, eu vou escrever 7 vezes 3. Coloco o meu sinalzinho de igual. Agora, vejam, se é método prático, nós vamos usar da praticidade. Eu sei que 14 é múltiplo de 7 e que 7 também é múltiplo de 7. Portanto, eu já chego à conclusão que 1470 dá para dividir por 7. Vamos fazer juntos. 1 não dá para dividir por 7, mas 14 dá. 14 dividido por 7 é igual a 2. 2 vezes 7 é igual a 14. 14 menos 14 é igual a 0. Reservo 2. 7 dividido por 7 é igual a 1. 1 vezes 7 é igual a 7. 7 menos 7 é igual a 0. Pega esse 1 e coloca do lado daquele 2 que está reservado. Formou 21. E eu tenho quem do lado do 7? Um 0.
E o zero a gente sempre coloca no quociente, né? Se ele sobrou. Então, eu vou colocar do lado do 1. Eu tinha 21, agora eu tenho 210. Portanto, eu estou dividindo 1470 por 7. E eu acabo encontrando 210. Tudo bem? Agora observem se dá para a gente simplificar mais alguém. Olha, eu tenho 3 embaixo. Nós estudamos os critérios de divisibilidade. Para um número ser divisível por 3, basta a soma dos algarismos ser divisível por 3. Quem eu tenho em cima? Eu tenho 8, tenho 10 e tenho 210. Ora, 210, se nós somarmos os algarismos, nós vamos encontrar 2 mais 1 mais 0. 2 mais 1 é igual a 3. E 3 mais 0 é igual a 3. 3 dá para dividir por 3, não dá? Então, nós vamos fazer essa divisão. 210 por 3. Posso simplificar em cima de outra simplificação? Pode. Então, vamos lá. 2 dá para dividir por 3? Não. Então, eu vou pegar o 21. 21 dividido por 3 dá 7. Sobrou um zero. O que eu faço mesmo com zero? Coloco lá no quociente. Então, eu estou dividindo 210 por 3. É o 7 e mais aquele zero que vai lá no quociente. Então, acabei de dividir 210 por 3. Sobrou alguém lá embaixo? Não sobrou? Então, é 1. E o 1 a gente não precisa colocar. Tudo bem? Vamos, então, multiplicar só em cima. Lá em cima tem vários zeros, então vamos esquecer esses zeros e trabalhar apenas com os números que não tem zero. 7 vezes 1 dá 7. E 7 vezes 8 dá 56. Eu não tenho dois zeros que eu deixei de lado? Esses dois zeros eu coloco ao lado do 56. Olha o 56 aqui e olha os dois zeros ao lado. São os mesmos 5.600 tijolos. Portanto, a olaria produzirá 5.600 tijolos. Eu vou parar por aqui neste vídeo 1, porque senão ele vai ficar longo demais. Vocês vão descansar um pouquinho e aí vocês vão aprender um pouquinho mais com o vídeo 2. Tudo bem? Então, gente, até o vídeo 2. Descansem bastante.